Você está feliz? Sabe, queridos, quando nós descobrimos a revelação de que Deus nos fez o templo do seu Espírito para que haja um culto contínuo dentro de nós, tudo fica tão mais fácil. Nós precisamos ter essa consciência aguçada de que o Espírito do Deus vivo habita em nós e Ele se move em nós e Ele age no nosso coração, nos impulsionando, nos inspirando, trazendo entendimento, clareza acerca dos princípios da palavra de Deus ao nosso coração. E hoje é uma noite onde nós celebramos o memorial da ceia. Não é um ritual, é um memorial, né? Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a ceia do Senhor nada mais é do que um memorial onde nós cumprimos essa ordenança do Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que nos dá esperança? A bendita esperança que nós temos é de que o nosso Cristo, Ele vai voltar para nos buscar como sua igreja, santa, sem ruga e sem mácula. Amém? Nós precisamos trazer à memória de que o preço do pecado já foi pago, de que hoje nós não temos mais por que sermos condenados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisamos trazer à memória de que o sacrifício de Jesus, além de levar a doença e o pecado, também nos tirou de uma situação de miséria. E a Bíblia diz que por meio da miséria que Ele levou, nós passamos a ser supridos em todas as nossas necessidades. E isso é motivo de alegria, isso é motivo da gente se regozijar, isso é motivo de gratidão todos os dias. E deixa-me dizer algo para você, a sua gratidão vai abrir as janelas do céu sobre você. Quanto mais grato, mais você recebe. Quanto mais você murmurar, menos você vai ter. Jesus agradeceu, disse: Pai, eu te dou graças por tão poucos peixes e pães. Ele não falou poucos, né? Eu te dou graças. E o que era pouco superabundou. Aqui tem um segredo tão poderoso. Seja grato e você vai ter mais do que você precisa. Porque sobrou. É ou não é verdade? Se sobrou é porque a multiplicação foi além do que eles precisavam. É ou não é verdade? Seja grato e você vai ter mais do que você precisa. Amém? Nós estávamos cantando essa última música aqui sobre o reino de Deus. E nós sabemos que hoje nós não precisamos mais orar a oração do Pai Nosso, né? Da forma que os discípulos oravam. Jesus ensinou para eles: vocês devem orar dessa forma. Pai Nosso que estás nos céus, e segue todo o restante da oração. E depois, num determinado momento, é dito assim: venha a nós o teu. Mas deixe-me dizer uma coisa, Jesus ensinou isso para eles porque o reino ainda não havia vindo. Mas hoje o reino já veio. Amém? O reino de Deus habita dentro de nós. Amém? Nós somos portadores do reino de Deus. Nem dirão, eis ali ou eis aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vocês, Jesus disse. Então, de fato, nós temos o rei na barriga. Amém? Aleluia. Agora, queridos, eu quero que você entenda algo. Nós estamos aqui em um tempo tão glorioso cantando que o teu reino é um reino de bondade, é um reino de misericórdia, né? É um reino de justiça, está firmado. Sabe o que é firmado? Estabelecido. Algo só pode ser firmado em cima de uma base, não é isso? Uma base firme, ou seja, se o reino de Deus está firmado em cima da justiça, isso me mostra que a justiça de Deus é a base pela qual Deus estabeleceu o seu trono. Não, acho que só o pastor Luciano que entendeu. A justiça de Deus, nós cantamos isso aqui, e isso tem base na palavra, não é só uma musiquinha que alguém escreveu baseada na palavra. O reino de Deus é um reino firmado em cima da sua justiça. A justiça de Deus é a base pela qual Deus estabeleceu o seu trono. Trono de bondade, de misericórdia, de fidelidade. Amém? Salmo 89, versículo 14, diz o seguinte. Salmo 89, verso 14, diz que justiça e juízo são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Eu vou repetir isso para você. Salmo 89, 14 diz o quê?
que justiça e juízo são o, diga, fundamento. Fundamento nada mais é do que uma base. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é colocar o telhado, é isso? Não. A primeira coisa que você faz é construir os alicerces, ou os fundamentos, ou a base. Qualquer um desses nomes está se referindo à mesma situação. Agora, a Bíblia diz que a justiça é o fundamento do trono de Deus. E foi em cima desse texto que essa música foi escrita. Justiça e juízo são a base, são o fundamento do trono de Deus, onde graça, verdade, bondade e fidelidade emanam desse trono. Amém? Agora, é interessante que esse mesmo versículo na Bíblia Viva diz o seguinte, diz que o trono de Deus tem como base a justiça. Perceba que só muda a linguagem, mas está falando a mesma coisa, que o trono de Deus, ele tem como base a sua justiça. O que isso me leva a entender é que qualquer assunto da Bíblia, qualquer um, você quer falar sobre finanças, sobre sexualidade, falar sobre cura divina, falar sobre prosperidade, falar sobre libertação, falar sobre qualquer assunto da Bíblia, qualquer um que você falar, necessariamente precisa ser ensinado e entendido a partir de uma base. Que base é essa? Diga justiça. Qualquer assunto da Bíblia, ele precisa ser ensinado, essa é a minha parte nessa noite, mas ele também precisa ser entendido, compreendido, da mesma forma, a partir de uma base. Que base é essa? Que fundamento é esse? Justiça. Agora, veja bem, quando nós não compreendemos essa base chamada justiça de Deus, diga comigo, justiça de Deus. Tem uma matéria do Rema chamada Justiça de Deus, maravilhosa, né? E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, amém? É um assunto muito apropriado para um culto de ceia, onde nós celebramos o memorial da obra de Cristo, que nos justificou, que nos deu vestes de... Vestes de quê, gente? Não é veste de pecado, não? Diga vestes de justiça. Você não põe vestes de justiça em cima de um corpo de pecado. Amém? Estou começando a quebrar alguns conceitos já aqui, né? Mas olha só, queridos. Quando nós não compreendemos essa base chamada justiça de Deus, a nossa vida espiritual ela fica fragilizada. E nós passamos então, por não compreender a justiça de Deus, nós passamos a duvidar de Deus em algumas coisas, ou em alguns momentos, em algumas situações. Passamos até mesmo a questionar o caráter de Deus, a questionar a bondade de Deus, a questionar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós não compreendemos que existe um fundamento chamado o quê? Diga justiça. Por isso, necessariamente, para compreender qualquer assunto da Bíblia, eu preciso compreender que o trono de Deus tem como base a justiça. E então, você vai entender, porque está escrito, chegai-vos, pois, confiadamente ao trono da... Nós vamos chegar lá. Calma aí. Amém? Na verdade, queridos, um crente, ele não consegue receber nada de Deus sem antes compreender a justiça de Deus. Isso explica porque talvez você não recebeu algumas coisas que você desejava. Ah, mas eu desejo tanto isso, Deus até me prometeu, por que é que eu não recebo? Se você não recebeu até hoje, é porque você ainda não compreendeu a justiça de Deus. É impossível alguém receber algo de Deus sem essa compreensão. Agora, veja bem, dentro dessa realidade, queridos, da compreensão da justiça de Deus, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido diante dos olhos, ou seja, a compreensão da justiça de Deus é a base pela qual nós construímos uma vida cristã bem-sucedida. Nós não temos como ter uma vida cristã bem-sucedida sem compreender a justiça de Deus. Todos os cristãos são bem-sucedidos? É claro que não. Tem crente comendo o pão que o diabo amassou, é ou não é verdade? Quando na verdade ele deveria comer o pão que amassou o diabo, que é a Bíblia. Este é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia é o pão que amassou o diabo, é o verbo que se fez carne e amassou o diabo.
Quando um crente não come o pão que amassou o diabo, ele acaba comendo, como é que é mesmo? Não, agora eu confundi, você entendeu, amém? Quando ele não come o pão que amassou o diabo, né, ele acaba comendo o pão que o diabo amassou. Esses trocadilhos me fazem delirar. Mas olha só, queridos, nós não temos como ter uma vida cristã bem sucedida sem essa compreensão. Não existe como. Agora, veja bem, é justamente por isso que o diabo faz de tudo para ocultar, para esconder, para omitir dos crentes esse entendimento. Ele vai trabalhar arduamente para esconder dos crentes que eles foram feitos a própria justiça de Deus. Porque se eles não têm essa compreensão, logo não terão uma vida cristã bem sucedida. E ele vai trabalhar arduamente para esconder essas verdades, para ocultar essas verdades. E é por isso que Oséias disse: por falta de conhecimento o povo perece. Isso me prova que o seu maior inimigo não é o diabo. Ah, mas o diabo, nem fala o diabo que em casa esse nome é retaliação. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você descobre quem você é, acabou pro diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus já triunfou dele na cruz, já o expôs publicamente ao desprezo. Amém? Quando nós descobrimos isso, que a vitória de Cristo também é a nossa vitória, acabou pro diabo. Agora veja bem, quando nós não conhecemos essa realidade que opera nas nossas vidas, chamada justiça de Deus, o resultado é perecer, sofrer, ser destruído. E é por isso que tem muito crente sofrendo, sendo destruído, perecendo, vivendo uma vida miserável. Porque ainda não descobriam essas verdades, mas nessa noite todos nós vamos descobrir. Nessa noite todos nós vamos compreender. A sua vida a partir dessa noite nunca mais será a mesma. Se prepare, queridos, porque a compreensão da palavra nos faz viver uma outra realidade de vida. Amém? Aleluia. Agora, é impossível, querido. Por que eu estou falando que é impossível ter uma vida bem sucedida sem compreender isso? Porque é impossível aceitar a verdade de que Deus deseja que eu e você sejamos curados sem que antes compreendamos ou entendamos a justiça de Deus. É impossível aceitar que Deus ama a prosperidade dos seus filhos sem antes entender a justiça de Deus. Quantos aqui sabiam que Deus ama a prosperidade dos seus filhos? Ah, esse povo do Verbo da Vida fica falando de prosperidade, prosperidade, acho que é até do diabo. É interessante que Salmo 35, 27 diz isso. Que Deus, Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Ei, Deus está mais interessado que você prospere do que você está desejando prosperar. Lembrando que prosperidade não está falando necessariamente de dinheiro. Porque tem pessoas que são tão miseráveis que tudo que elas têm é dinheiro. Prosperidade é uma vida bem-sucedida. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. É impossível ter uma vida de fé eficaz sem antes compreender a justiça de Deus. Por quê? Porque é o justo que vive pela fé, não é qualquer um. É quem entendeu, não, eu sou justo, então eu posso viver pela fé. Amém? Esse povo da fé, eu não entendo como é que ele funciona para eles, não funciona para mim. É porque talvez você ainda não compreendeu que o sangue de Jesus te justificou. Você recebeu novas vestes, vestes de justiça. Amém? Aleluia. Ou seja, é a compreensão da justiça de Deus, queridos, que nos habilita a entender todos os demais assuntos da Bíblia. Esse é um assunto. Justiça de Deus é um assunto. Mas é um assunto que é a base para todos os outros. Por quê? Porque o trono de Deus, ele está firmado, fundamentado em cima do quê? Da justiça. E quando nós nos achegamos ao trono, como diz a palavra em Hebreus, achegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, este trono está firmado em cima da justiça. E se eu não compreender a justiça, eu vou ter medo de chegar perto do trono, porque vai que eu seja fulminado. Está entendendo? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1,
versículo 16. Romanos 1,16. Vanderlei, meu querido, fica perto das tomadas aqui que eu vou pedir para você fazer algo. Chega ali perto. Você está comigo? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho de Cristo. Diga, eu não me envergonho. Será mesmo? Será mesmo? Amém. Eu creio com você. Amém. Que você não se envergonhe do evangelho de Cristo. Por que é que você não se envergonha? Porque ele é o, diga, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apaga as luzes para mim aí, por favor, todas. Queridos, por que é que as luzes se apagaram? É óbvio, né? Porque eu pedi, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Quando o nosso querido e amado Vanderlei, ele apagou as luzes, ele simplesmente apertou um botão que cortou a transmissão do poder. Existe poder na rede elétrica que faz com que essas lâmpadas se acendam. Quando ele apertou aquele botão, o que ele fez? Ele bloqueou a passagem de um poder que estava gerando luz. Não é isso? Agora, eu quero que você entenda algo. Esse versículo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o quê? O poder de Deus. Agora é interessante, queridos, que o evangelho é a palavra que está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso... Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra, ela traz luz e dá entendimento. Então, o próprio Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ele era o verbo, ele era a palavra. Ele veio para trazer luz. Agora, é interessante, queridos, que quando o poder é liberado, acenda novamente aí, por favor. Ele simplesmente liberou a passagem do poder que gera luz. E as luzes dissiparam as trevas. Não foi isso? Você está começando a entender? Quando nós pregamos o evangelho, quando o evangelho é pregado, o poder de Deus dissipa as trevas. O poder de Deus, ele dissipa a doença. O poder de Deus dissipa a miséria. O poder de Deus dissipa todo tipo de espírito maligno. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deixa-me dizer algo para você, escuridão não existe. Sabe o que existe? Ausência de luz. Quando luz chega, as trevas se dissipam. Então, querido, se você quer ver o poder de Deus agir, pregue o evangelho. Viva o evangelho. E você vai ver o poder de Deus se manifestar. E é por isso que eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus que dissipa as trevas. Agora acompanhe comigo o próximo versículo. Diz o seguinte: visto que há justiça de Deus, diga justiça de Deus. Para um pouquinho, olha para cá. Talvez até agora você não está... Eu não estou entendendo nada do que ele está querendo falar. Esse tal de justiça de Deus, o que é isso? Que negócio é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu venho para cá visitar essa igreja e falar esse tal negócio de justiça. Eu não estou entendendo nada. Mas deixa eu dizer algo para você. É porque revelação ainda não chegou no seu coração. Mas a revelação chega por meio do evangelho. Lembra que o evangelho, ele é o... Agora, olha a sequência do versículo. Diz o seguinte: visto que a justiça de Deus, lembrando que a justiça é a base do trono de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, ou seja, aqui está revelada a justiça de Deus. Quando nós lemos o evangelho, quando nós nos expomos ao evangelho, a revelação da justiça chega ao nosso coração. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, ou seja, eu aprendi, eu recebi, fé chegou. Eu aprendi mais, eu recebi mais fé chegou. E é por isso que o justo vive de fé em fé. Como está escrito, o justo vive
pela fé. Agora é interessante que a justiça de Deus, ela não é revelada de qualquer outra forma a não ser pelo Evangelho. Está escrito aqui, se revela no Evangelho. O que é Evangelho? Diga boas notícias. Evangelho é boas notícias, ou boas novas, ou notícias que produzem alegria. Então, a proposta desse púlpito aqui não é pregar condenação, não é pregar maldição, é pregar o Evangelho, é pregar boa notícia, é pregar notícias que produzam alegria. É algo que sai daqui e gera alegria no seu coração. Para que você saia daqui empolgado. Meu Deus, que palavra gloriosa! A alegria chegou e a alegria do Senhor é a nossa. Isso explica porque tem tanto crente fraco. Porque não compreendeu a justiça de Deus que é revelada no Evangelho que produz alegria. Agora, é interessante, queridos, que esse Evangelho, que é revelado como boa notícia, notícias que produzem alegria, ele é a boa notícia que nós fomos salvos por meio da obra de Jesus Cristo. De que, queridos, da mesma forma que nós fomos salvos, no mesmo momento que fomos salvos, nós também fomos feitos justos. No momento da salvação, nós saímos de uma condição de pecado para uma condição de justiça. Deixa-me dizer algo para você. Evangelho significa o quê? Diga boas notícias. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu não quero que você responda. Só eu faço isso, uma pergunta que eu não quero resposta. Mas só para você ficar aí fazendo uma pergunta por dentro para que você mesmo tenha resposta. Descobrir que você é um pecador é uma boa notícia? É boa notícia? Não. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus que revela a justiça de Deus. É a boa notícia de que o mesmo Cristo que nos salvou, Ele também nos justificou. Aleluia. Sabe, queridos, tudo o que o diabo quer é que eu e você tenhamos uma consciência de que somos pecadores. Ele deseja isso. Sabe por que o diabo deseja isso? Porque uma consciência de pecado nos afasta de Deus, nos deixa com medo de Deus. Lembra lá na velha aliança, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele, pelo povo? Se ele não entrasse numa condição de arrependimento oferecendo sacrifício, ele poderia ser o quê? Fulminado. Ele chegava até onde? Chegava até a presença de Deus. Só que essa consciência de pecado que Satanás está tentando incutir na cabeça dos crentes, faz isso. Não, eu não posso me aproximar de Deus, porque Deus é tão santo e eu sou tão miserável, que eu preciso me afastar de Deus, senão eu posso ser fulminado por Ele. E quanto mais distantes de Deus, mais fracos espiritualmente nós ficamos. Quanto mais medo de Deus, menos nós nos aproximamos de Deus. E é por isso que o diabo trabalha arduamente para incutir esse conceito na mente dos crentes. Agora, infelizmente, queridos, infelizmente, muitos de nós, crentes, fomos ensinados a se sentir um pobre pecador miserável, entendendo que isso é sinônimo de espiritualidade. Isso só aconteceu comigo, né? Muitos de nós fomos ensinados assim, que se sentir um pobre pecador é sinônimo de uma alta espiritualidade. Até cantamos, mesmo sendo assim, um pobre pecador. Por favor, gente. Cuidado com o que você canta. Só pode cantar isso quem não é crente, quem não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo não canta isso. Canta pagode, sei lá o quê. Agora, com essa atitude, queridos, de nos considerarmos pecadores, nós estamos anulando o sacrifício da cruz, porque Ele morreu naquela cruz justamente para pagar o preço do nosso pecado. Se eu estou assumindo essa consciência de pecado, o mesmo momento que eu assumo essa consciência, estou anulando na minha vida a obra de Cristo. E eu sei, queridos, que a nossa mente ela é perita em tentar buscar versículos para refutar muitas coisas. Muitas vezes uma verdade que nós estamos ouvindo pela primeira vez, porque aquilo é novo para nós.
Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Eu acho que esse pastorzinho está falando um negócio errado aí. Eu sabia. E aí nós começamos a buscar versículos na Bíblia para fundamentar a nossa falta de fé. Romanos 3:23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de... E agora, como é que eu saio dessa? Eu estou aqui falando sobre justiça e eu trago um versículo que justamente diz que todos pecaram, todos. Sabe de uma coisa? Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. Todo mundo entrou no mesmo balaio. É ou não é verdade? Romanos 3:23 diz isso. Agora, deixe-me dizer algo para você, queridos. Se eu fosse ler esse texto sem o contexto e perguntasse, quem aqui é pecador? Pode ser que todos nós iríamos levantar as mãos. Porque a Bíblia está escrito, todos, diga, pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas é interessante, queridos, que um texto fora de contexto é pretexto. É ou não é verdade? E Romanos 3:23, ele não acaba aí. Graças a Deus por Romanos 3:24. Abra sua Bíblia. Você abriu? Então, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Graças a Deus que não termina aí, continua. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, sim, todos pecaram. Todos, todinhos. Mas todos aqueles que pecaram, no dia que aceitaram a Jesus, aquele que pagou o preço, eles foram justificados de forma gratuita. Não é pelo que você faz, é pelo que ele faz. É pelo que ele fez, na verdade. Não é porque ele faz, é pelo que ele fez. Não importa quantas cestas básicas você dê, quantas contas de luz você pague, quantos botijão de gás você deu para alguém. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez que você aceitou a Jesus, você era pecador? Sim, era, porque todos pecaram, mas foram então justificados de forma gratuita, mediante o quê? Mediante a redenção, diga redenção. Aleluia. Sabe o que é redenção? Redenção é resgate. É a mesma palavra usada para resgate. Foram justificados gratuitamente mediante o resgate. Mas quantos sabem que o resgate tem um preço? Se alguém é sequestrado, o sequestrador liga e pede E esse resgate tem que ser pago para que a pessoa seja libertada. Você foi sequestrado pelo pecado. E o diabo ligou, ei, tá comigo. Ele pecou, eu fisguei ele, tá preso nos grilhões, sendo atormentado pela consciência de pecado. Não solta. Quanto custa o preço dele? O preço é muito alto, você não vai poder pagar não. Quanto custa o preço de todos os que existem nesse mundo? Quanto custou o preço daqueles que já morreram, daqueles que vão nascer? Porque eu vou dar o meu sangue, o meu precioso sangue, para pagar o preço do pecado de forma gratuita para ele. Eu pago o preço, eles não. E então fomos resgatados. E nesse momento fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Agora, é interessante que o preço foi pago, o precioso sangue de Jesus, ele já pagou isso. Mas muitas vezes, mesmo com o preço pago, a consciência de condenação fica.
Imagina comigo. Você está devendo lá uma loja daqui de Caxias, qualquer um. Lá no Via Six. Foi lá, comeu 10 quilos de boia no restaurante da Marli. Né? Não, aos poucos, né, gente? 300 gramas cada vez. Não tudo de uma vez só. Foi marcando o mês todinho. E depois deu um godó na Marli. Sabe o que é dar um godó, né? Não? Não apareceu mais, sumiu. E a Marli liga. Fulano, tudo bem com você? Ah, sim, tô indo aí, vou acertar contigo. Mas daí não foi mais, não pagou. Aí cada vez que ele passa na frente do restaurante, ele atravessa a rua. Ele fica com consciência de dívida. Aí, vê a Marli caminhando na rua, ele corta lá pro outro lado. Consciência de condenação de dívida. Mas então, alguém que ama aquela pessoa, que gosta daquela pessoa que está em dívida, vai lá e diz: Marli, é o seguinte, eu vou pagar a conta dele para você, tá bom? Tá aqui, os 10 quilos de comida que ele comeu no seu restaurante, tá pago. Né? E a Marli esqueceu. Tá pago, ela esqueceu. Não é verdade? Mas o crente que devia não ficou sabendo disso. E então a dívida está paga. E a Marli está feliz da vida. Está querendo dar um abraço nele. Mas quando ele enxerga ela, ele... Vai que ela me cobra. Por falta de conhecimento, ele continua com a consciência de pecado. Mas quando o conhecimento chega... Sabe de uma coisa? O preço do seu pecado já foi pago. Você não precisa mais se esconder de Deus. Você não precisa mais ter medo de Deus. Ele é o seu Pai. Aleluia. Sabe que isso é tão sério, essa consciência de pecado nos afasta de Deus, nos deixa de fato com medo de Deus, e nós vemos isso na vida de Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz que o Senhor veio após a queda, após o pecado, e Adão se escondeu, e o Senhor perguntou: Adão, onde é que você está, rapaz? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia, Deus é onisciente. E ele disse: eu tive medo e eu me escondi. Por que é que ele teve medo? Porque ele sabe que fez coisa errada. Consciência de pecado, se escondeu de Deus. Agora, é interessante, queridos, que o desejo de Deus não é que nós tenhamos medo dele. O desejo de Deus nunca foi, queridos, que nós tivéssemos medo dele. Deus, desde o pecado de Adão, ele sempre tentou sinalizar que o preço seria pago na pessoa de Jesus Cristo. Então, logo o pecado aconteceu, um animal inocente foi sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali estava sendo sinalizado que num futuro, 4.000 anos depois, um homem inocente seria morto para cobrir o preço do nosso pecado. Está comigo? Deus estava dando sinais aqui. Agora, em todo esse tempo, todo esse período de 4.000 anos aproximadamente, muitos sinais foram relatados na Bíblia, na história, de que Deus desejava não estar longe do seu povo, mas junto com o seu povo. Em um determinado momento, Deus dá ordens a Moisés para ele construir uma arca. E então Deus passa a habitar dentro daquela arca. A presença de Deus estava dentro daquela arca, e aquela arca era colocada numa tenda no meio das 12 tribos de Israel. 3 tribos à frente, 3 atrás, 3 de um lado, 3 do outro. E a tenda com a arca estava onde? Diga, no meio, no centro. Isso prova o desejo de Deus de estar envolvido com o seu povo. Era um sinal. Agora, é interessante que lá no Velho Testamento era assim que funcionava, mas na Nova Aliança é diferente. Na Nova Aliança, queridos, a Bíblia diz que a Nova Aliança ela está firmada em melhores promessas. Ela é superior, é uma superior aliança. Na Velha Aliança, a presença de Deus habitava dentro de uma arca de madeira revestida com ouro. No meio do povo, sinalizando que Deus não queria estar longe. Ele queria estar junto. Mas o Senhor desejava estar tão junto, mas tão próximo, que aquela arca não pôde detê-lo. Amém? Jesus pagou o preço do nosso pecado, e então a presença de Deus que habitava dentro daquela arca passou a habitar dentro de nós, e nós nos tornamos a arca. É por isso que nós não temos arca de madeira aqui na igreja, revestida com ouro.
Sabe por quê? Porque eu sou a arca, você é a arca, nós somos a arca, nós somos o lugar da habitação de Deus. Aonde você chega, Deus chega com você. Deus queria estar tão próximo, mas tão próximo do homem, que ele não quis mais ficar do lado de fora, então ele foi morar para lá de dentro. E então ele passou a se chamar Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro do homem. Aleluia! Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que um Deus que é santo ia habitar dentro de um templo de pecado? Tá ficando claro? Amém? Aleluia! Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora, como é que nós nos achegamos ao trono da graça, se o pecado nos faz separação entre nós e nosso Deus? Isaías 59, 2 diz isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas como nós poderíamos nos achegar ao trono da graça vivendo em pecado? Isso seria impossível. Agora, nós só podemos nos achegar ao restaurante da Marli, ou ao trono da graça. Eu estou fazendo uma associação para você entender. Amém? Só podemos nos achegar entendendo o quê? Que o preço já foi pago. Sabe o que diz Colossenses? Eu vou ler para você. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Na versão da Bíblia a Mensagem, não, na verdade na versão King James, diz o seguinte: Ele nos perdoou todas as transgressões, diga todas. Ei, não ficou nenhuminha, nada. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária e a removeu completa. Sabe o que é completamente? Tudo. Não ficou nada para trás. Removeu completamente, pregando-a na cruz. Tínhamos um escrito de dívida. Nesse escrito de dívida haviam relacionados todos os seus pecados. E Satanás, ele podia aprisionar você. Por quê? Porque o pecado faz separação entre você e Deus. Ele te sequestrou por causa do pecado. E ele tinha a prova de que ele podia manter você preso. Por quê? Porque lá estava escrito adúltero, ladrão, e não sei o quê, e isso mais aquilo, mentiroso, falcatrua, sei lá. Mas é interessante, queridos, que aqui está dizendo o quê? Que o preço do sequestro foi pago. E ele nos resgatou, perdoando todas as nossas transgressões, cancelando o escrito de dívida e removeu completamente, pregando aonde, gente? Mas eu quero explicar isso para você. Pregar na cruz não é você relacionar todos os seus pecados num papelinho, que nem diz os mineiros, e fazer aquele ritual onde você e põe naquele preguinho na cruz. Quem foi para a cruz levando a sua dívida foi Jesus Cristo. E não é um papelzinho escrito o nome dos seus pecados que vai melhorar aquilo que Cristo já fez de forma completa e plena. Eu sei que eu estou quebrando os biscoitos aqui, mas eu acho pouco. Amém? Isaías 53 diz que o justo, quem é o justo, gente? Diga Jesus. Jesus foi o primeiro justo a andar por sobre essa terra, após o pecado. O justo, com o seu conhecimento, perceba, com o que, gente? Com o conhecimento. Olha a importância do conhecimento. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Isaías 53, 11 diz isso. O justo com o seu conhecimento justificará muitos. Por quê? Porque as iniquidades, os pecados deles levará sobre si. Ou seja, o justo se fez pecado para que os pecadores fossem feitos justos. Na Bíblia a Mensagem, esse mesmo versículo diz o seguinte: esse justo meu servo, está falando de Jesus aqui. Esse justo meu servo produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Eu quero que você entenda algo, queridos.
consciência de justiça vai nos fazer perder o medo de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais forte eu fico, mais espiritualmente forte eu fico, mais convicto de que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso em Cristo Jesus eu fico. Quanto mais próximo de Deus, maior eu fico. Deixa-me dizer algo para você, querido. Quando você olha um avião voando nos céus, ele parece uma mosca, não parece? Mas vai para o aeroporto para você ver. Chega perto dele para você ver o tamanho do bitelo. Porque de longe é pequenininho. Quanto mais longe de Deus, menor ele parece para você. Mas quanto mais perto de Deus, maior ele aparece para você. Aleluia. E é por isso, queridos, que o diabo quer imprimir em nós essa consciência de culpa, de pecado. Agora, o desejo de Deus, queridos, é que eu e você abandonemos isso. O desejo de Deus, queridos, é que nós larguemos essa consciência de pecado para lá. Por quê? Porque Jesus já nos justificou. Ele nos vestiu com vestes novas, com vestes de justiça. Agora, veja bem. Deixa eu usar um exemplo aqui. Cadê o Lucas? Ah, tá aqui. Fica aí. Mirão, vem cá, você mesmo. Ele tá de gravata, tudo chique. Rapaz, se eu soubesse que tu vinha de gravata, eu tinha botado você pregar. Vem cá, fique lá. Aqui lá. Você fica aqui desse lado. Tá bom. Você é Jesus. Tá de gravata. Você é um pobre pecador. Mas mesmo assim, Deus me ama. Fica aí, trava as portas. Eu só parei de cantar agora. Olha só. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Aquele que não conheceu o pecado. Vamos fazer de conta que eu sou Deus. Apesar de que Deus habita em mim por meio do seu Espírito. Amém? Faz de conta que eu sou Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós. Aqui está o pecado. Olha só que pecador miserável. Você é a cara do pecado. Não, você é a cara da justiça. Estou brincando, né? Mas aqui está Robson. É só uma simbologia, tá? Você é um santo de Jesus. Amém? Mas vamos pensar que ele é um cara todo atrapalhado, todo perdido, todo envolvido com coisas erradas. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado em nosso lugar. O Robson representa toda a humanidade, não é só ele não, toda a humanidade pecadora, porque todos pecaram e destituídos foram justificados, pois, mediante a graça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E como justiça de Deus, ele pode se achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Amém? Um trono que é um trono de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, esse Jesus que assumiu o pecado, ele passou 3 dias no seio da terra, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Agora, veja bem, como que ele é o primeiro e todos os outros que ele mesmo ressuscitou? Você já parou para perguntar nisso? Para pensar nisso? Mas ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, justificado. Por quê? Porque ele desceu como pecador, levando o nosso pecado, mas porque o sangue dele era justo, imaculado, ele nunca pecou, a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, e está assentado agora à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo pelos justos. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, minha esposa está pregando junto comigo aqui, né? Ela citou um versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 6. Não, Efésios 1, 6, não, 2, 6.
que diz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Estamos assentados com Ele, acima de todo principado, potestade, domínio. Por isso nós olhamos para o diabo de cima para baixo. Aleluia, aleluia. E por isso Romanos 8:1 é uma realidade na minha vida e na sua vida, porque diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, não há condenação sobre a sua vida, por quê? Porque você foi justificado, não pelo que você fez, por aquilo que Ele fez. Aleluia, aleluia. Mas talvez você diga, não, mas ele está falando uns negócios esquisitos aí, porque eu ainda peco. Eu sei que você peca. Eu vou dizer uma coisa para você, eu mesmo peco. Porque eu quero? Não, é um acidente. O pecado na vida de um crente é um acidente. Deve ser um acidente. Que um crente... E você sai na rua procurando se acidentar, quem faz isso? Não, hoje eu vou bater num poste. Ah! Crente suicida, deve ser. Vou morrer pela fé. Não, querido, a Bíblia diz que é para viver pela fé. Você morto não vale nada. Vivo você pode pregar para muitos. Amém? Você sai na rua, não, hoje eu vou dar uma trombada num muro, num outro carro, num caminhão, sei lá, vou me acidentar. Você faz isso? Não. Então um crente nascido de novo, o pecado na vida de um crente nascido de novo é um acidente. Ele tenta evitar o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Mas pode ser que num descuido, num deslize, algo aconteça. Agora, quando isso acontece, você põe o seu carro na oficina, ele fica novinho em folha, não fica? Quando isso acontece, arrependimento, você fica novinho em folha. Se o negócio for muito feio, o seguro paga, te dá um melhor ainda. Deixa eu me dizer algo para você, queridos. 1 João capítulo 1, abra comigo. Aleluia, eu acordei semana passada de madrugada com essa frase correndo numa visão no meu espírito. Fale sobre justiça. Fale sobre justiça, meu povo precisa aprender sobre isso. E fazia muito tempo que eu não falava sobre justiça aqui na igreja. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte. 1 João, não é evangelho, é as cartas, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Perceba o que está dizendo aqui. Está dizendo que se você falar, olha, eu nunca mais vou pecar na minha vida. Desde que eu nasci de novo, nunca mais pequei, nunca vou pecar. A Bíblia está dizendo que isso não é verdadeiro e que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque até mesmo quando você olhar alguém com a saia curta demais e desejar, você já pecou. Ah, mas eu não faço isso, pastor. Mas quando você fala do seu irmão na igreja, você já pecou. Quando você é tomado de ciúme de alguém que chega um carro novo na igreja, você anda de Fusca velho, você já pecou. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, olha o que diz o verso 9. Porém, se confessamos os nossos pecados. Ei, confissão de pecados é bíblico. Amém? Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas é interessante que no próximo capítulo, versículo 1, capítulo 2, logo aí na sequência, diz o seguinte: filhinhos, vos digo estas coisas para que não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado que não perde causa. Amém? Aprender sobre justiça não é uma liberação para pecar e pedir perdão. Aprender sobre justiça é entender que o preço do sangue de Jesus foi tão alto, mas tão alto, mas tão alto para te lavar, que você não pode voltar a se sujar.
Amém? Valorizar a obra de Cristo, porque o trabalho dele, a Bíblia diz que foi penoso. O dele foi penoso para que o seu seja leve. Amém? Aleluia. Agora, é interessante, queridos, que eu gosto de explicar isso usando exemplos. Temos aqui Guilherme Lovison. Levante, fique de pé. Cadê o Silas? Fique de pé, Silas. Se fica de pé, Silas. Mais algum pintor da igreja? Pode ficar de pé. Quem mais trabalha com pintura na igreja? O Gui. Tá bom. Só esses dois já é suficiente. Eles já são muito. Né? Silas e Lovison. Eles são até parceiros de negócio. É lindo, gente. A igreja, só a igreja promove isso. Eles não são concorrentes, se ajudam. Olha que bênção. Né? São pintores. O que você vai fazer amanhã, Guilherme? Para pintar. Para pintar. O que você vai fazer amanhã, Silas? Vai pintar. Por que eles vão pintar, gente? Eles são pintores. Tem algum padeiro? Pode sentar. Tem algum padeiro aqui na igreja? Só você não está nativa, né? Tá, mas quando você trabalhava na padaria, você levantava de manhã para pintar ou para fazer pão? Para fazer pão, porque você era um padeiro. Ainda, só não está nativa. Se alguém precisar de um padeiro, está aqui ele. Confeiteiro, de primeira. Né? É mesmo. O pintor levanta de manhã para pintar, e o padeiro levanta de manhã para fazer pão. E um pecador levanta de manhã para pecar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sou um pecador! Que pecado eu vou fazer amanhã? Acho que amanhã eu vou trair minha esposa. De tarde eu acho que eu vou roubar o irmão da igreja. De noite eu acho que eu vou assistir um filme pornográfico. O pecador faz isso. Um pintor pinta, um padeiro faz pão, um pecador peca. Deixa eu me dizer algo para você, queridos. Eu também pinto. De vez em quando dou umas lambuzadas nas paredes. Eu até faço direitinho, faço ou não faço. Mas eu pinto umas paredinhas assim, ó, uma porta, uma janela, uma paredinha. Eu levo um dia inteiro. O que eles fazem em 10 minutos. Mas eu pinto. Agora, o fato de eu pintar uma parede faz de mim um pintor? Não. O fato de você cometer um pecado ou outro por deslize não faz de você um pecador. Quem é que fez pão esses dias? O Peron. Cadê o Peron? Tá na igreja de criança. Alguém mais faz pão em casa aqui? Você faz pão em casa? Rapaz, por que você não me deu um ainda? Eu gosto de pão caseiro. Olha só. Você faz pão? Todo dia? Todo momento? O fato dele fazer um pão de vez em quando não faz dele um padeiro. O fato de você cometer um pecado aqui e acolá porque você cometeu um deslize não faz de você um pecador. Tá ficando claro? Amém? Agora, é interessante, queridos, que um pecador é aquele que vive na prática. Diga na prática. Um pecador vive na prática do pecado. Agora, é interessante, queridos, que Romanos capítulo 4, versículo 25, diz algo muito importante. Eu quero que você ouça isso. Diz que Jesus morreu para quê? Para pagar o preço do nosso, diga, pecado. Ele morreu por isso, para pagar o preço do nosso pecado, mas ele ressuscitou para a nossa completa justificação. Ele morreu com um propósito e ressuscitou com outro. Diga, ele morreu com um propósito, mas ele ressuscitou com outro propósito. A Bíblia diz que ele morreu para pagar o preço do pecado, mas a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Para completar o que ele começou, para a nossa completa justificação. Lembrando que um pecador tem uma dívida, então ele morreu para pagar o preço da dívida. Vamos pensar que a Marli botou o crente no Serasa, SPC, Serasa. Agora o nome dele está sujo, ele vai comprar um secador de cabelo, para aqueles pichainhos dele. Ele não pode. Porque ele vai lá, seu crédito não foi aprovado, mas só 50 pila. Não, mas não pode, você está devendo, rapaz. Não te vendo. Ele está com o nome sujo. Mas aí, aquela pessoa que o ama foi lá e pagou a conta. E ele vai no outro dia sabendo, ele pagou, eu vou lá comprar. E ele chega lá, rapaz, o seu nome está no Serasa? Não, mas o fulano pagou para mim.
Irmão, seu nome está aqui, eu não posso te vender. Aí ele volta no outro dia. E vai lá comprar de novo. Não dá, o teu nome está aqui, mas já faz 2 dias que a conta foi paga. Como é que o meu nome está aí? Está aqui, eu não posso te vender. Mas aí no terceiro dia, ele vai lá para comprar. Não, ele deve ter alguma coisa errada. E ele vai lá e diz, olha, dá uma olhada, tem certeza que o meu nome está aí? Peraí, eu vou olhar para a última vez, para você parar de me encher o saco aqui. Aí ele procura lá. Uai, cadê o nome? Sumiu daqui. Tá mais aqui não. Sabe de uma coisa, queridos? Quando alguém paga uma conta que seu nome está no Serasa, a empresa que colocou tem 3 dias para tirar. Até 3 dias para tirar. A Bíblia diz que Jesus morreu, pagou o preço do nosso pecado. 3 dias depois, ele ressuscitou para a nossa completa justificação. Ou seja, ele morreu, pagou o preço, ressuscitou, tirou o nosso nome do Serasa. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Sabe, queridos, entenda algo. Tudo que a Bíblia fala, como promessas, como bênçãos, nenhuma delas está relacionada a pecadores. Nenhuma. Todas as promessas de Deus, todas as bênçãos de Deus, elas são para justos. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Não diz isso? Mas de todas o Senhor as... Mas não diz que o Senhor livra as aflições do pecador. Diz que livra as aflições do... A Bíblia diz que a oração do justo muito pode pelos seus efeitos. Não diz isso? Mas não diz que a oração do pecador muito pode. Diz que a oração do justo muito pode. É interessante, queridos, que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não diz que o pecador vive pela fé. Você consegue perceber que tudo aquilo que a Bíblia traz como bênção sobre as nossas vidas está vinculada a uma vida de justiça? Porque a justiça é a base do trono de Deus. Achegai-vos, pois, confiadamente a esse trono, entendendo que ele tem uma base de justiça, e vocês serão ajudados em tempo oportuno. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu só encontro um resultado para alguém que é pecador na Bíblia: morte, porque o salário do pecado é a... Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo quem você é. Se você nasceu de novo. O que é nascer de novo? É entregar a vida para Jesus. É ser resgatado do ambiente de escravidão de Satanás. Se isso aconteceu na sua vida, você deixou de ser um pecador e passou a ser um justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Agora, Colossenses 1:22 diz o seguinte: em Cristo, ouça isso, em Cristo, Ele nos tornou santos. Quantos santos temos aqui? Se você não levantou a mão, você é o quê? Um extraterrestre? Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que em Cristo, Ele nos tornou santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação. Pense num versículo poderoso. Não é segundo a visão do fulano, a visão do Beltrano, a denominação tal. Não, aqui está falando em Cristo, pela obra de Cristo. Ele nos tornou, Ele só nos tornou algo que antes nós não éramos. Nós éramos pecadores, agora somos justos ou santos, que está falando da mesma situação. Ele nos tornou santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação. Agora, entenda algo. A justiça, queridos, é um presente. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que a justiça é um dom. Dom significa presente, diga presente. A justiça é um presente. E um presente você não paga por ele. Você só paga quando você compra para dar para alguém. Assim como Jesus, ele só pagou porque ele comprou a justiça para nos dar. Mas quando você recebe, você não pagou nada por aquilo. Você simplesmente recebe. A Bíblia diz que a justiça é um dom, é o dom da justiça. É um presente de Deus. Agora, veja bem, esse dom da justiça, esse presente de Deus para nós, ele está baseado naquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. E quando nós recebemos esse presente, abrimos ele, nos apropriamos dele, começamos a usar ele,
entendendo que agora nós somos santos de Deus, justos de Deus, inculpáveis, isentos de qualquer acusação, como diz a palavra. Então nós podemos andar de uma forma que agrada a Deus, como filhos de Deus nessa terra, como representantes do rei nessa terra. Você já parou para pensar, queridos, por que é que Jesus é o rei dos reis? Porque ele é o rei dos reis. Ai, eu sou rei. A Bíblia diz, queridos, que ele nos fez reino e sacerdotes, geração santa, povo eleito. Amém? Ele nos fez representante do seu reino aqui nessa terra. Sabe o que você é? Você é um representante do reino celestial. Então não se rebaixe. Você é um representante do rei. Amém? Aleluia. Agora, por que é tão importante essa consciência? Eu quero finalizar com isso. Olha só, queridos. A consciência de pecado associa pecado com sujeira. Porque de fato é sujeira mesmo. É ou não é? Uma pessoa que está toda suja, que está trabalhando ali, vamos pensar num mecânico. Tem algum mecânico aqui? Não? Nenhum? Que venham os mecânicos congregar aqui, em nome de Jesus. O mecânico, ele vai trabalhar, na verdade, ele ocupa o mesmo macacão todo dia. Até fica bem sujinho, não é verdade? Mas ele está lá, ele mete a mão na graxa, ele entra embaixo do carro e cai sujeira e ele se limpa, fica meio camuflado de graxa. Não é verdade? Mas terminou o expediente. Ele vai lá, ele se lava, ele toma aquele banho, tira as crecas, tudo, fica limpinho. E aí ele esqueceu que ele precisa mexer num balde de graxa de novo. Você acha que ele vai ir? Não. Se for, ele vai botar luva para não se sujar, porque ele já se lavou. É ou não é verdade? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma consciência de pecado, queridos, é como sujeira. Você se vê tão sujo, mas tão sujo, mas tão sujo, que uma sujeira a mais ou a menos não faz a menor diferença. Se o mecânico não tivesse se lavado, ele certamente iria, não, deixa eu resolver logo isso aqui, já que eu estou sujo mesmo. É ou não é verdade? Uma consciência de pecado também é assim. Não, já sou pecador mesmo, fazer uma a mais, uma mentira a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Você consegue entender a sutileza do diabo nisso? Mas quando nós temos a consciência de justiça, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos tão limpos, mas tão santos, mas tão lavados, que jamais nós vamos querer nos envolver novamente com o pecado. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós temos que parar de tentar agir como pecadores, tentando ser santos. E começar a agir como santos que lutam contra o pecado. Santos que lutam para se manter santos, para se manter limpos, para se manter dignos de serem representantes do rei nessa terra. A consciência de justiça nos conduz num caminho de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas numa consciência de pecado, nós andamos enlameados com o pecado e certamente não veremos o Senhor. Você consegue entender a sutileza do diabo nisso? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida de que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida de que a cada dia nós estamos mais próximos daquele dia glorioso. Jesus está às portas. Quem anda no Espírito consegue perceber isso com muita facilidade. Não precisa ser nem tão espiritual para perceber isso. Jesus está voltando. Mas Ele está voltando para quê? Para buscar a sua noiva. E eu nunca vi uma noiva com vestido sujo. Eu nunca vi uma noiva com o vestido embarrado. Eu nunca vi uma noiva com o vestido todo enlameado. Uma noiva, geralmente, ela veste um vestido branco para mostrar pureza. Não é isso? E é por isso que a Bíblia diz que a igreja é a noiva. Que veste branco. Que recebeu uma nova veste.
que Isaías 61 diz que são vestes de justiça. Para que nós possamos entrar naquele dia glorioso e estar na presença de Deus, sem medo dele, sem senso de condenação e de culpa, sem se sentindo inferiorizado. Sabe, queridos, eu e você, nós somos convocados a viver uma vida de santidade. Existe uma convocação de Deus nesses últimos dias. Ei, nós temos que parar de brincar de ser igreja e sair da igreja e viver como se vivêssemos no mundo. Não temos mais tempo para isso, queridos. Acabou o tempo de ter uma vida dupla. Acabou o tempo de você estar em cima do muro. Acabou o tempo de chegar na igreja e dizer a paz do Senhor, irmão, e no outro dia sair palavrão da sua boca. Acabou esse tempo. Porque existe uma convocação, um comissionamento de Deus para que eu e você vivamos uma vida de santidade, manifestando o fruto de justiça. Sabe o que é fruto de justiça? Ei, queridos, a Bíblia diz, Jesus disse isso, que nós deveríamos dar frutos que permaneçam. E esse fruto é o fruto de justiça. E o fruto de justiça só pode brotar ou nascer de um justo. Não tem como fruto de justiça nascer de um pecador. A convocação de Deus é para que eu e você vivamos esse estilo de vida onde as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Aqui está alguém que representa Jesus. Ele está expressando a pessoa de Jesus nessa terra. Esse é o seu tempo, querido. Existe um comissionamento à santidade nesses últimos dias. Existe um comissionamento a buscar mais de Deus nesses últimos dias. Ei, estamos vivendo os últimos dias. Aleluia. O apóstolo Paulo, eu vou encerrar com isso. O apóstolo Paulo, ele falando aos filipenses, escrevendo aos filipenses, ele diz algo interessante aqui. Ele diz, e também faço esta oração. Paulo orava. E diz o seguinte, a oração de Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais. Oh, meu Deus. Está disposto a ter aumento de amor na sua vida? Amém? Sabe como o seu amor vai ser aumentado? Quando você der presentes para pessoas que te odeiam. Quando você der um presente para alguém que causou um mal para você. Quando você fazer algo para abençoar alguém que te causou um dano. É assim que o seu amor vai aumentar. Não é dando um presentinho para sua filha, para sua esposa. Não, isso é bênção. Mas o seu amor aumenta quando você é confrontado. Quando você não quer amar, mas a palavra diz que a ninguém fiquem devendo nada no seu amor. A oração de Paulo era que o vosso amor aumente mais e mais. Como? Então ele explica como o amor aumenta. Em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Ei, tem coisas excelentes esperando por nós. Amém? Isso só é possível se nós aumentarmos o nosso nível de amor. O texto continua e diz, e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Sabe o que é isso? É se manter santo, porque Ele nos fez santos. Sede santos como eu sou santo. Ei, querido, nada do que façamos vai nos tornar mais santos do que aquilo que Cristo já fez. Mas é nossa responsabilidade manter a santidade. Amém? Aleluia. E o texto continua e diz, cheios de fruto de justiça. Você está pronto para dar fruto? Sabe o que é fruto de justiça? É fazer coisas que expressem uma vida justa e santa. Isso é fruto de justiça. Amém? O qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, quero orar com você.